Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos dando sequência em mais uma videoaula do canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades. E hoje, dando sequência às nossas videoaulas específicas sobre o Oriente Médio, gravando aí mais uma videoaula no Terceirão do Santa Maria. Então nós vamos agora dar sequência, né? Falamos já na primeira videoaula sobre uma contextualização geral dos principais conflitos que envolvem o Oriente Médio, e hoje aqui trazendo mais dois assuntos, tá? O primeiro assunto ao qual eu quero trabalhar com vocês, tá, remete a uma divisão temporal que eu julgo de grande importância para que vocês entendam e se situem temporalmente e espacialmente ao entendimento dos conflitos do Oriente Médio. O primeiro ponto a ser destacado é que nós podemos dividir os conflitos contemporâneos do Oriente Médio em dois momentos. Um compreendendo de 47 e 48, que envolve o contexto da criação do Estado de Israel, até o ano de 2010. Todos os conflitos, ou basicamente todos os conflitos que ocorreram nesse período, tá, eles são estruturados nas chamadas causas clássicas, né, que inclusive nós já apontamos algumas dessas causas na aula número 1. Quais são essas causas clássicas? Petróleo, água, religião, território, intolerância e até mesmo a criação do mito do inimigo oculto, no caso Israel, argumento este criado e mantido por diversas ditaduras para legitimar seus governos tiranos e assim por diante, tá? E a partir de 2010 nós tivemos as chamadas novas causas, tá? Que são conflitos, participações populares, grupos estudantis, entidades de classe em lutas por melhores condições de vida, lutas por melhor condições de trabalho, salário, luta por democracia, né? Ao qual tivemos também o surgimento de conflitos aos quais não estavam ligados diretamente às questões como religião, tá? E aqui uma grande causa, um grande exemplo desse novo momento foi o movimento chamado, denominado de Primavera Árabe, né? Que nós vamos detalhar em aulas seguintes, mas já antecipando, que foi aquele movimento popular que se iniciou na Tunísia e depois se espalhou pelo norte da África e Oriente Médio, contemplando todo o chamado mundo árabe, né, que teve como consequência a queda de algumas ditaduras, a morte de alguns ditadores, né, e guerras civis posteriormente mais tensas, como as que a Síria atravessa até os dias de hoje. Mas essa explicação mais detalhada eu deixo para as próximas videoaulas. Bom, e um outro ponto importante a estar destacando nessa videoaula, tá, é a evolução territorial de Israel. Bom, como vocês bem sabem, Israel foi um país literalmente criado, tá? Criado quando? No pós-Segunda Guerra Mundial. E o contexto geopolítico que envolveu a criação do Estado de Israel deu-se a partir de uma medida intervencionista da ONU, Organização das Nações Unidas, como uma forma de reparar, tá, os danos, reparar as perdas que a população judaica sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os judeus representavam uma nação sem território, né? E por este motivo, um determinado espaço do globo, chamado até então de Palestina, foi a área escolhida. Mas vale a pena lembrar que essa escolha não se deu de forma aleatória, mas sim por questões de ordem religiosa, é um território sagrado aos judeus. Bom, então, até 1946, nós tínhamos a região da Palestina única e exclusivamente ocupada por palestinos, que são seguidores do islamismo, ou seja, os palestinos são muçulmanos. Em 1947, tá, a ONU, Organização das Nações Unidas, recém-criada para substituir a Liga das Nações, como uma entidade, um organismo que visava manter a paz mundial, fez a proposta da partilha da Palestina, ao qual dividiu o território palestino em duas áreas. Uma área destinada ao povo palestino e uma outra área destinada ao povo judeu, tá? Entretanto, nós podemos dizer que foi a partir dessa proposta que os conflitos contemporâneos se acentuaram, pois esse território, além de sagrado para os judeus, tem também um lado sacro para a população muçulmana. Então, além dos muçulmanos perderem territórios, tá, perderam território para seus grandes rivais, no caso os judeus.
E isso tudo acabou gerando uma certa animosidade, tá, entre os povos da região, principalmente os povos árabes muçulmanos, que defendiam a ideia do extermínio do Estado de Israel. Mas Israel, fortemente apoiado pelas potências ocidentais, no primeiro momento, França e Inglaterra, e logo na sequência pelos Estados Unidos, sobretudo na busca do apoio estratégico e uma das áreas mais importantes para a economia dos Estados Unidos por conta do petróleo exportado da região. Lembrando que Israel não tem petróleo, tá? Israel já iniciou em 1948 e 49 um conjunto de movimentos expansionistas que acabou fazendo que houvesse uma nova configuração territorial. Então percebam vocês aqui, ó, o primeiro mapa da Palestina, xizinho, território palestino, bolinha azul, território ocupado por judeu. Em 47, percebam já a quantidade de área que o povo palestino perdeu. Em 49, observe que os palestinos ficaram agrupados basicamente em duas áreas, faixa de Gaza e Cisjordânia, tá? E depois, em 2010, após diversos movimentos de expansão ou diversos movimentos expansionistas conduzidos por Israel, tá? Basicamente o território da Cisjordânia também foi mais ocupado ainda por Israel, e restando apenas então essas duas áreas, um trecho menor da Cisjordânia e a faixa de Gaza. Hoje, todo e qualquer acordo de paz entre israelenses e judeus passa obrigatoriamente pela questão das fronteiras, tá? Os palestinos acenam como possibilidade de paz que, caso haja um acordo de paz, é necessário que a fronteira atual de Israel volte ao plano original de 1947, certo? Os israelenses, por sua vez, dizem que eles até podem reconhecer o Estado palestino, essas duas áreas como área palestina, entretanto, desde que não haja nenhum tipo de mudança territorial, sobretudo a esta aqui, a 1947. Então vejam vocês que a questão territorial no Oriente Médio, ela é uma questão muito delicada, pois, além da questão da identidade étnica, da identificação econômica e outros fatores, entramos também na questão religiosa, o que acaba por acentuar ainda mais os conflitos. Tudo bem? Então, em linhas gerais, espero que vocês tenham entendido os principais pontos. Façam seus comentários, tá? Divulguem aos seus amigos. Inscrevam-se também, é óbvio. Já Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades. Até a próxima aula. Tchau!